Portistas, bem-vindos ao único espaço onde se vive o Porto com o coração na boca, onde cada notícia é sentida como um murro no estômago ou um abraço de alma cheia, onde não há filtros, não há travões, não há distâncias entre bancada e balneário. Isto é só para quem sente o clube como uma segunda pele. Hoje, vamos falar de 5 histórias que, juro-vos, vão mexer com tudo. 5 bombas, e nenhuma delas é tranquila. Há um erro que pode sair caríssimo, há um nome grande que afinal era mentira, há um dos nossos que saiu de campo em lágrimas, há um orgulho que renasce no meio do caos. E, no fim, um sinal claro de que o futuro está a ser preparado, mesmo que ninguém esteja a dar por isso. Por isso já sabes, se és dos nossos, se não consegues ver uma camisola azul e branca sem sentir um arrepio, carrega no like, ativa o sininho e subscreva agora, porque o que está prestes a rebentar vai fazer o teu coração acelerar. Isto não é um resumo de mercado. Isto é o Porto. E o Porto está prestes a explodir. Isto é daquelas que nos tiram do sério. Daquelas que nos fazem perguntar como é que ainda não aprenderam. Como é que um clube como o Porto, com a grandeza que tem, com a exigência que carrega, chega a agosto e ainda anda à deriva para arranjar um lateral esquerdo? É que não estamos a falar de um capricho. Estamos a falar de uma necessidade urgente, de um buraco gritante no 11, de uma posição que está a arder desde que Francisco Moura caiu com aquela lesão. E o que é que se vê? O desespero de quem já percebeu que não tem soluções. Zinchenko era o plano A, e que plano? Mas, como é óbvio, nunca iria acontecer. Salário incomportável, mais alto que metade do nosso plantel junto, só ao alcance de milionários ou sauditas, e até Lazio e Betis se afastaram. E o Porto andou ali, a tentar convencer-se de que podia. Não podia. Agora? Agora virão-se para Soufiane El Karouani. Marroquino, 24 anos, joga no Utrecht. Sim, Utrecht. 3 épocas na Eredivisie, 1 golo e 4 assistências esta temporada, 9 assistências o ano passado. É bom jogador? É, mas a questão é suficiente para o que o Porto precisa neste momento? É com Karouani que vamos à guerra? É este o nome que vai apagar o fogo do lado esquerdo? Farioli, coitado, olha para o banco e só vê Zaidu, e a verdade é que já não o vê como alternativa viável. O nigeriano completou 28 anos, teve uma proposta do Oviedo que o Porto até aceitou, quer dizer, até aceitava, mas não havia dinheiro envolvido. Recusaram o empréstimo só porque não ganhavam nada com isso, não porque acreditassem nele. Está tudo dito. Zaidu está a prazo, Moura está no estaleiro, e o treinador olha para o lado e só encontra pânico. E o que mais revolta os portistas não é só a falta de soluções, é o tempo que já passou. Já houve toda uma pré-época, já começou a Liga, já houve lesões, já houve sinais mais do que suficientes de que isto era urgente. E o que é que se fez? Nada. Agora surgem nomes à pressa, sondagens apressadas, tentativas desesperadas de convencer jogadores e clubes à última da hora, quando já todos sabem que estamos encostados às cordas. E não bastava isso, agora há o Marselha. Sim, o Marselha também quer Karouani. E quando há concorrência com dinheiro, sabemos como isso acaba. Mais uma novela à vista. Mais uma espera arrastada. E mais um treinador obrigado a inventar até que a direção se mexa. O balneário sente. Os jogadores sentem. E os adeptos já nem têm palavras. É esta a gestão que se quer? Um clube como o Porto, que sempre se gabou de antecipar, de atacar cedo, de não ficar para trás, agora está a correr atrás do prejuízo, à beira do ridículo. E o mais grave, o que vem a seguir, é ainda pior. Houve um momento esta semana em que muitos portistas deixaram-se levar pela ilusão. Pela ideia de que, finalmente, o Porto ia buscar um número 10 diferente, um criativo à antiga, um mágico da bola, um homem capaz de pegar no jogo e transformá-lo com um passe, com uma finta, com um golo de fora da área. O nome? Eduard Spertsian. Um talento raro. Um craque que levou o Krasnodar ao título russo. Um gênio de 25 anos com números absurdos. 43 golos, 25 assistências, 143 jogos pelo clube da sua vida. Um nome que acendeu os olhos da massa portista. Mas foi tudo mentira. A imprensa da Arménia atirou a bomba. O Porto tinha avançado com 10 milhões, mais um jogador, para garantir Spertsian. E mais, o Lille estava a subir a parada para 12 milhões mais bónus. De um momento para o outro, parecia que estávamos a disputar um artista com clubes com poder financeiro. Parecia que estávamos de volta ao mercado com força. Parecia. Mas depois apareceu Vilas Boas. E quando ele falou, caiu tudo. Não fizemos proposta nenhuma.
Não estamos interessados neste jogador. Assim, frio, direto, como se fosse só mais um boato sem importância, mas não era. Porque, para muitos de nós, foi mais uma facada. Mais um engano. Mais um daqueles episódios em que somos levados a acreditar para depois sermos atirados de volta ao chão. E não é só pelo jogador. É pelo que ele representava. Sperzian vinha com o selo de quem já fez história, de quem tem golo, tem visão, tem impacto. Era o tipo de jogador que o Dragão não vê há anos. Um verdadeiro criador, um líder silencioso, um maestro. E pensar que poderia vestir a nossa camisola fez-nos sonhar. Mas o desmentido cortou tudo pela raiz. E deitou abaixo o entusiasmo de milhares de adeptos que já se viam no estádio a gritar por ele. É duro. É pesado. Porque não é só este caso. É a sensação constante de que estamos sempre à espera de algo que nunca chega. De que os grandes negócios são sempre para outros. De que as novelas acabam sempre mal. Primeiro foi o Zinchenko, agora o Sperzian. Tudo o que parecia grandioso evaporou-se. E fica a pergunta, porquê agora? Porquê este desmentido público? Porquê apagar a chama em vez de deixar viver a esperança? Até pode ser verdade que nunca houve proposta, mas será que era preciso deitar sal nas feridas? O que os adeptos queriam era sentir que o Porto estava vivo, atento, ambicioso. E saíram com um vazio no peito. Mais uma vez, a ilusão durou pouco. E o que sobra é a mágoa. Mas não acabou, porque o que vem aí é uma queda ainda mais dura. Há imagens que ficam cravadas na memória. E aquela de Samu Agioa, sentado no banco, com as mãos na cara, a chorar sem conseguir parar, foi uma dessas. Não é só um jogador que se lesionou. É um miúdo que estava a viver o sonho, que tinha começado a época com a confiança de Farioli, que tinha tudo para explodir e, de repente, tudo caiu. Uma picada na coxa esquerda, um gesto para o banco, um adeus precoce ao jogo e talvez a muito mais do que isso. Frente ao Gil Vicente, ainda na primeira parte, Samu tombou, não com uma entrada violenta, não num lance dividido, mas sozinho. E é aí que dói mais. Porque quando um jogador cai sem contacto, a gravidade costuma ser outra. E a cara dele disse tudo. Sabia. Sentiu. Percebeu, naquele instante, que algo sério se tinha passado. E nós, portistas, percebemos também. Porque não há nada mais cruel do que ver um jovem promissor ser traído pelo próprio corpo. Luc de Jong entrou. Fez o que pôde. Mas ninguém estava a pensar no jogo naquele momento. Rodrigo Mora e Cláudio Ramos foram os primeiros a consolar Samu. Tentaram, pelo menos. Mas o olhar vazio, as lágrimas, o corpo imóvel eram a imagem do colapso. Aquilo não era só dor física. Era frustração acumulada. Era medo. Era o receio de que tudo o que estava a construir se tivesse desmoronado em segundos. E para Farioli, o golpe também foi brutal. Samu era a aposta clara. Era daqueles que o treinador queria desenvolver, potenciar, transformar num nome grande. Já lhe tinha dado minutos importantes. Já lhe tinha passado confiança. Já lhe tinha dado liberdade. E agora tem de repensar tudo. Outra lesão. Mais uma ausência. Mais uma adaptação forçada. Mais uma dor de cabeça no meio de um plantel que já anda à rasca noutras posições. No balneário, dizem, o silêncio foi absoluto. Todos sentiram. Todos perceberam o que estava em jogo. E todos sabem o quanto Samu queria esta época. O quanto trabalhou. O quanto lutou para chegar onde chegou. É nestas alturas que se vê a alma do grupo. Mas também é nestas alturas que o medo se instala. Porque se até os mais jovens, os mais frescos, os mais preparados fisicamente estão a cair, o que vem a seguir? A verdade é que o Porto está a viver uma fase perigosa. Lesões, incerteza, reforços a meio gás, expectativas que não se cumprem. E agora, uma peça que podia fazer a diferença, desaparece. Samu pode não ser titular absoluto, mas é daqueles que agita, que desequilibra, que muda ritmos. E perder isso tão cedo é um balde de gelo na alma portista. Ainda não há diagnóstico oficial. Ainda não se sabe quanto tempo vai ficar fora. Mas a sensação é de que não vai ser pouco. E o que mais custa é que ele não merecia isto. Nenhum jogador merece. Mas ver um jovem em ascensão, um talento que queria marcar esta época, cair assim, custa. E no meio desta tensão toda, do nada, surge uma surpresa.
E desta vez, boa. Nem tudo são lesões. Nem tudo são desmentidos. Nem tudo são frustrações. Há momentos em que o coração portista bate mais forte, não de raiva, mas de orgulho. E desta vez, bateu por Alan Varela. Chamado, pela primeira vez, à seleção principal da Argentina. Sim, a Alviceleste. Sim, os campeões do mundo. O miúdo que chegou do Boca como promessa, que muitos duvidaram se aguentava o peso do dragão, está agora na lista de Lionel Scaloni. Para jogos a sério. Para vestir a camisola de Messi e companhia. E não é por favor, é por mérito. Varela foi, desde o primeiro minuto desta época, um pulmão no meio-campo. Um leão à solta, com garra, com cabeça, com inteligência tática, com raça a Porto. Há quem precise de anos para se adaptar. Ele precisou de semanas. E agora, o mundo começa a ver o que nós já vimos. Que este miúdo é coisa séria. É impossível não sentir orgulho. Porque esta chamada não é só dele. É do Porto também. É do clube que o formou em homem. Que lhe deu responsabilidade. Que o pôs a jogar com pressão, com exigência, com a bancada em cima. Que o moldou à imagem do dragão. Varela cresceu aqui. Evoluiu aqui. E agora, brilha aos olhos de uma das seleções mais exigentes do planeta. E é aqui que nasce a esperança. Porque no meio de tantos altos e baixos, de tantas dúvidas sobre o rumo do projeto, há sinais que mostram que o Porto ainda sabe o que faz. Ainda sabe escolher. Ainda sabe investir bem. Ainda sabe trabalhar o talento certo. Não é só o Varela que brilha. É o símbolo que ele carrega ao peito. É a mensagem que ele passa para os colegas, que com trabalho, entrega e dedicação, tudo pode acontecer. E é também uma mensagem para o mundo. O Porto está vivo e continua a lançar jogadores que fazem a diferença. Para os adeptos, isto é combustível. Num verão cheio de vendas, desilusões, lesões e indecisões, saber que temos um jogador nosso a caminho da seleção campeã do mundo é como abrir uma janela num quarto onde já faltava o ar. É respirar fundo e lembrar, ainda há razão para acreditar. Porque Varela não vai só representar a Argentina. Vai representar também o Dragão. E se brilhar por lá, o mundo vai ver. E se o mundo vir, outros vão seguir. E se outros seguirem, então sim, então temos futuro. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. Mas o que está prestes a acontecer? Ninguém está preparado. E quando já pensávamos que não vinha mais nada, do nada, aparece um nome. Discreto. Jovem. Sem capas de jornal. Sem vídeos virais. Dominic Pappic. E o que acontece? É chamado à seleção sub-21 da Croácia. É verdade. O central que o Porto contratou este verão, ainda com cheiro a novidade, já está a ser reconhecido pela federação do seu país. E não é para aquecer o banco, é para jogar a qualificação para o europeu, frente à Turquia, jogo grande, jogo a doer. E isto diz muito mais do que parece. Porque Preppic não é só mais um miúdo contratado. É um sinal claro. Um espelho do que está a ser preparado nos bastidores. Enquanto andamos distraídos com os nomes grandes que falham, com os dramas das lesões, com os medos do presente, há um plano a ser desenhado. Silencioso, mas firme. O Porto está a apostar. Está a construir. Está a plantar agora para colher depois. E Preppic, com 21 anos, a ser chamado pela Croácia, é o primeiro fruto dessa visão. É um defesa com personalidade, com escola, com garra. Chegou do Hajduk Split sem grande alarido, mas quem o viu jogar sabe, há ali matéria-prima bruta, pronta para ser trabalhada. E se a Croácia já olha para ele com olhos de futuro, então também nós temos de abrir os olhos. Porque este é o tipo de jogador que cresce no Dragão. Que vai ganhando minutos, que vai absorvendo a pressão, que vai aprendendo com o ambiente, até que um dia rebenta. E quando rebenta, ninguém o segura. É por isso que esta chamada é mais do que uma simples notícia. É uma lufada de ar fresco. É uma prova de que, mesmo no meio do caos, ainda estamos a fazer coisas certas. Ainda sabemos apostar. Ainda temos visão. E para os portistas, isto é ouro. Porque precisamos de boas notícias. Precisamos de sinais. Precisamos de acreditar que o futuro não está a ser improvisado, está a ser preparado. E hoje, tivemos isso. Tivemos a explosão de emoção com Varela na Argentina.
Tivemos Preppic chamado à Croácia. Tivemos jovens a serem reconhecidos lá fora, porque cá dentro estão a ser bem trabalhados. E é com esta energia que terminamos. Se sentiste tudo isto connosco, se te revoltaste com a novela do Lateral, se ficaste em choque com o desmentido de Spertian, se te emocionaste com Samu, se te orgulhaste de Varela, se acreditas no futuro de Preppic, então deixa o teu like agora, ativa o sininho, comenta com força e partilha este vídeo com todos os portistas que conheces. Porque aqui vivemos o Porto a sério. E nunca te esqueças, quem sente, nunca desiste. E quem acredita, volta mais forte.